os escravos na África, antes que a gente parta da ideia de que a escravidão é inventada para a América, não, ela já ocorria, tá? E aqui tem uma frase do livro do Albuquerque Fraga Filho, que está citado ali, o material está disponível para vocês. Ele vai dizer assim, essa escravidão já pré-existia, tá? Não era só uma guerra que se corria o risco de ser escravizado. Em muitas sociedades africanas, o cativeiro era a punição para quem fosse condenado por roubo, assassinato, feitiçaria e às vezes adultério. A penhora, o rapto individual, a troca e a compra eram outras maneiras de se tornar escravo. Ou seja, alguém poderia ser raptado num certo lugar e se tornar escravo. Tá? Então, as pessoas podiam ser penhoradas como garantia para o pagamento de dívidas. Nesta situação, caso seus parentes saudassem o débito, extinguia-se o cativeiro. Ou seja, como as pessoas estavam naquele ambiente, você era penhorado e ficava trabalhando como escravo até que alguém pagasse a sua dívida ou você jamais deixaria de ser escravo se ninguém pagasse. Tais formas de aquisição de cativos foram mais ou menos comuns em diferentes períodos e lugares da África, ou seja, é algo que já existia. O rapto e o ataque a vilas se tornou mais frequentes quando o tráfico de escravos tomou grandes proporções. E aí é que há uma grande mudança. À medida em que abre-se o transporte transatlântico de escravos, ou o processo de escravidão transatlântica, começa a ocorrer uma corrida muito maior para tentar capturar escravos entre os próprios africanos, de grupos, e aí, como eles têm a possibilidade de venda, tá, você vai ter uma possibilidade maior de ganhos econômicos a partir da escravidão. E aí você estimula o processo de escravidão a partir desse transporte transatlântico. Tá? Então, a escravidão, como eu já comentei, ela era doméstica, ela já pré-existia. E qual a grande diferença que tem, que vai levar os portugueses e os espanhóis preferirem esses escravos para trazer para a América? Não é só porque eles consideravam que existia uma superioridade branca. Não, isso era um elemento. Não era só por causa que os indígenas eram avessos ao trabalho. É porque esses povos tinham um conhecimento muito apurado da agricultura e de mineração. Se vocês olharem, por exemplo, a parte dos impérios aqui, esses impérios eles se dão na construção e exploração de minérios, de sal, de agricultura, eles tinham a metalurgia já mais desenvolvida, eles já trabalhavam com metais, ou seja, são povos com bastante conhecimento. E esse conhecimento sobre agricultura e sobre mineração e sobre diversas outras atividades, porque podiam ser escravos pessoas que eram artistas, outras funções que acabaram chegando para cá, eles acabavam agregando um conhecimento que permitia gerar mais resultados. Tanto que se vocês forem pegar, tem um material sobre um museu do Museu Afro-Brasileiro, que vocês podem dar uma olhada no vídeo, que conta a história, eles vão mostrar que os próprios escravos eles eram diferenciados segundo as suas qualidades, não era só para um trabalho braçal. Esses comerciantes africanos que capturavam essas pessoas no interior, vendiam essas pessoas no litoral para o tráfico, e essas pessoas eram transportadas pelos navios, tá? Superlotados, tá? E esse novo mercado vai mudar a escala e a quantidade de pessoas que passam a ser caçadas para se tornar escravos. Então, estima-se que ao longo do século XVI ao século XIX, nós vamos ter aí uma chegada no Brasil de aproximadamente 4 milhões de pessoas. Tá? Essas quantidades são estimadas, não são exatas, mas um detalhe importante, o século XIX foi um século que chegou muita gente num período um pouco menor, ou seja, em cerca de 50 anos aqui, se vocês forem observar, chega quase a mesma quantidade que no século XVIII todo. Tanto a ponto de se chegar a alguns autores dizer que praticamente todas as pessoas tinham seus escravos, até alguns escravos libertos eram nomes de escravos de tantas pessoas que tinham e que vieram nesse período. Bom, por que há um fechamento da escravidão nesse período de 1850 a 1860? Há uma pressão dos ingleses para que isso não se continue. Há uma pressão no sentido de tentar abrir mercados e ver a mão de obra paga como uma forma de gerar possibilidades de comércio. E aí vocês conhecem um pouco da história do porquê que há esse fechamento, ok? Bom, mas para a gente entender um pouquinho o que acontece, então nós temos alguns grupos que a gente vai dizer que vão compor
o que é a nossa população. E se a gente for estudar um pouquinho, nós vamos ver que os grupos bantus, que ficavam mais na parte sul da África, vão compor a maior parte do público que vem parar no Brasil. Sendo que alguns grupos também vêm aqui de sudaneses. Tá? E é importante a gente entender a diferença entre esses grupos, porque isso vai interferir um pouco na cultura. E não é toda a população desse local que vem num certo momento. Vem populações de uma região, uma população de outra região, ou seja, acaba que nós vamos ter diferentes grupos e diferentes culturas chegando ao Brasil a partir desse processo de colonização. A parte mais norte e aqui da África, acabava que essa escravidão acabava indo para o Oriente Médio e para as outras regiões, então acaba que esse público acaba na região aqui, e nós temos em Salvador, na Bahia, uma presença maior de sudaneses, que são alguns deles de tradição islâmica, que conhecem, que já estudaram e assim por diante, e portanto aqui vão surgir as principais rebeliões do público escravo, né, dos escravos no Brasil. Tá? Então, uma classificação a partir de fora, de quem via esses escravos da época, eles vão diferenciar os sudaneses dos bantus ou bantus. Os sudaneses chegam em menor número, são de vários subgrupos, iorubás, nagôs, gegês, fantiaxins, ou grupos islamizados, como Fula, Mandinga, Haussás e assim por diante. Tem vários grupos que chegam dentro dessa ordem, e são descritos como mais altos, corpulentos, ou seja, mais fortes, tá? E que eles teriam um nível cultural mais elevado, sendo que muitos, inclusive, sabiam ler e escrever. E por quê? Porque utilizavam o Alcorão como objeto de seu estudo e religiosidade. Já os grupos bantus ou bantus são subgrupos mais ao sul, né? Vocês veem, são descritos como mais atrasados culturalmente, de feições mais rudes, mas isso a gente é difícil de você, depende muito do olhar de fora, não é da identidade deles, tá? E aí entram como subgrupos os cabindas, benguelês, congos e os angolas, sendo que do Congo vem principalmente o reino do Congo. Tá? Além disso, há uma outra subdivisão que era feita dos escravos a partir de fora, das pessoas que os viam, que eles diferenciavam os boçais, que eram as pessoas recém-chegadas, ou seja, imagina, chega uma pessoa que não fala o idioma, que não conhece, que não tem noção da cultura, do local, então eles eram chamados de boçais porque tinham dificuldade de interagir com a sociedade. Os ladinos, que já entendiam da cultura e do idioma, e os crioulos, que na verdade eram considerados as pessoas descendentes de escravos que já tinham nascido aqui e que, portanto, tinham um conhecimento cultural e da vida muito maior da situação brasileira. Então, também tinha essa diferenciação de quem olhava os escravos a partir de fora. Então, não estou falando da sua identidade, mas do olhar a partir de fora. Então, esses escravos, eles vinham de diferentes regiões, tinham diferentes culturas, diferentes conhecimentos. Os conhecimentos da parte de agricultura foram fundamentais para o sistema de produção da cana-de-açúcar. Por quê? Porque se eles não tivessem essa cultura, demoraria mais para você capacitar pessoas e conseguir ter esse resultado, você não teria tido esse resultado. E é importante sempre destacar que os escravos não se restringiam aos trabalhos pesados. Trabalho de marceneiro, trabalhos que envolviam conhecimento de fundição, de tecelagem, de extração de minérios também, né? Todos eles eram conhecimentos que eram valorizados de quando essas pessoas vinham. Então não era simplesmente, o escravo era só o cara que fazia o trabalho pesado. Não, o escravo desempenhava diferentes funções. Isso acabava gerando divisões internas também entre os escravos e na sua forma de ver a escravidão. Tá? A questão é que toda vez que eles se rebelassem, aí sim, aí você vai ter uma violência. Então, se você olhar tanto a escravidão na África quanto a escravidão aqui no Brasil, a escravidão sempre ela é baseada na violência e toda a resistência ela é combatida, ou com tortura, ou com castigos, ou medidas disciplinares. E quanto maior o nível de revolta, maior o nível de repressão. Então, querendo ou não, a escravidão ela sempre é desumana, independente se ela era na África ou era no Brasil. Então, a gente não pode em nenhum momento dizer que aqui foi mais do que lá, ou lá mais do que aqui. Em ambos os casos, a escravidão ela é violenta. Bom, existiu processos de resistência, de fugas, de revoltas e ataques aos senhores que tinham os escravos, e
resistência ela se dava principalmente dos grupos mais islamizados, porque tinham mais conhecimento e maior capacidade de articulação entre si para gerar as revoltas. Então, as revoltas, como por exemplo a revolta dos malês, ela é principalmente aqui organizada por grupos islâmicos, que eram mais rebeldes, e por consequentemente acabaram sendo mais perseguidos, tá? E por isso a gente às vezes não percebe tanto a presença da concepção islâmica dentro da origem escrava, tá? No Brasil. E uma das formas de resistência que esses grupos encontravam era a religião, tá? Então, a religião era um elemento central para aglutinar esses povos e enfrentar também essa situação de escravidão que existia. Então, eles viviam um momento sempre de tensão, não era algo que você tinha um grupo. Quando a gente olha a história, às vezes é contado assim, os escravos não faziam nada, tinham máximo os quilombos. Não. Por exemplo, só entre 1807 e 1835 são registradas mais de 30 revoltas na Bahia, com casos de morte dos fazendeiros, de tentativas de derrubar, e aí sempre tinha uma tentativa de organizar, sendo que os grupos Hausás e Nagôs, os chamados malês, vão organizar a revolta de malês em 1835, se eu não me engano, e depois eles vão ser, claro, todos derrotados e assim por diante, porque você não conseguia ter a força política ou para enfrentar os grupos poderosos, e você tem interferência de fora, né, dos outros estados, então você não conseguia ter uma ação coordenada de revolta em toda a região, e as demais regiões vinham e interferiam sobre essas regiões. Então, uma das formas de resistência eram as revoltas, o ataque aos senhores e tal, e aí você tem as punições que limitam esse processo, e nós temos as fugas, e dentro desses processos de fuga, tá, nós vamos ter a formação dos quilombos ou mocambos. Tá? Então, quilombos eram consideradas qualquer habitação que tivessem pessoas, escravos fugitivos. Tá? Em que tivesse mais de 5 já era considerado um quilombo. Então, a gente tem a ideia de que os quilombos eram algo que ficava afastado, distante das fazendas. Não, na verdade, se a gente for ver esses agrupamentos fugitivos de escravos, eles não ficavam necessariamente distantes. Muitas vezes eles ficavam próximos das cidades, muitas vezes articulavam índios, brancos, negros libertos e escravos fugitivos, tá? E por vezes ficavam situados próximos aos engenhos, o que causava um certo temor aos senhores e, consequentemente, uma tentativa de destruir esses locais. A tradição mostra que o quilombo mais bem sucedido e que durou mais tempo foi o quilombo de Palmares, e que a gente conhece, mas se vocês forem estudar, por exemplo, só em Minas Gerais tem dezenas de quilombos, tá? Se eu não me engano tem mais de 30 lá mapeados no mapa que eu verifiquei. Tá? Então, Palmares vai ser uma confederação de quilombos, não é um quilombo só, tá? Fica na região ali próxima a Pernambuco e Alagoas, e ele vai ter em torno de 30 mil pessoas e resistir por volta de 100 anos. Ou seja, não é algo que dura pouco tempo e que permanece por bastante tempo enfrentando as situações e fazendo articulações comerciais com a cidade de Pernambuco, porque na época você tinha uma dinâmica de exportação de commodities, né, de cana-de-açúcar principalmente, e quem ia abastecer com alimentos as cidades acabava sendo muitas vezes essas pessoas que trabalhavam nos quilombos. Um dos principais líderes desse processo é Zumbi, ele é morto em 20 de novembro, agora não lembro exatamente do ano, mas o quilombo ainda dura mais um certo tempo depois da morte do seu líder. A estratégia utilizada por esse quilombo eram as estratégias de guerrilha, em que eles ficavam se movimentando no interior da floresta e atacando de surpresa as expedições que chegavam para atacá-los, e foram muitos anos tentando derrubar esse quilombo de ataques sucessivos, só que isso gerava um custo muito grande também para quem organizava as expedições, e por isso acabou que também não foi tão simples assim para derrotar o quilombo dos Palmares. Tá? E eles ficavam escondidos na floresta, uma floresta que dificultava a captura e que ao mesmo tempo tinha terra fértil para eles produzir alimentos, para fazer agricultura e poder ter uma fonte de renda para sobreviver.